Aí, pessoal, chegamos aí na hora da nossa live, sempre alterando um pouquinho o horário, né, para ver o que você tá achando, para que você interaja com a gente, né? Estamos aí com temas muito interessantes, relevantes, né? E hoje, olha, passei até o quê? Até perfume para sair bem aqui, né, no vídeo, na foto, em tudo aqui. Hoje nós temos aí uma convidada especial. Vamos aguardar ela entrando aqui. Será que ela já está a postos aí, né? Então vamos ver aqui. A doutora Isabela Malaguti hoje vai conversar um pouco aqui com a gente, né? Ah, vamos lá. Deixa eu ver. Tudo certo aqui? Oi, Oi? Marcos. Agora eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Não, até achei que fosse de todo o sistema aqui. Tá me ouvindo por aí? Tudo certinho? Agora tô ouvindo Então tá certinho. bom. Que legal, ela tá aí, doutora Isabela. Tava falando para as pessoas aqui que hoje, né, tem convidado especial, então que bom você estar aqui com a gente, Isa. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre algumas questões, né? Algumas questões que, enfim, né? Questões de emergência. Opa, será que caiu? Isa, você caiu? Opa! Então, daqui a pouquinho a Isa volta. Mas, enfim, né? Essas questões de emergência, elas estão sempre presentes na nossa vida, né? Ou por causa de algum sintoma que algum paciente refira aí pra gente no dia a dia na clínica, ou até mesmo nós com nossos familiares, né? Então, algumas questões aí que acontecem para nós, que somos profissionais da saúde, são mais relevantes. Agora, e são mais fáceis de ser resolvidas quando a gente já escutou, né, alguma coisa a respeito, quando a gente já fez um curso e talvez algumas pessoas que não tenham feito, né, algum curso ou alguma formação na área, né, não do curso da faculdade, mas às vezes algum curso até voltado para uma área de emergência, de primeiros socorros, talvez não saibam, né? Então vamos aguardar um pouquinho, vamos aguardar aqui a doutora Isabela, que acho que ela está tentando entrar. Vamos ver. Vamos ver se entra. Acho que ela está por aí. É sempre aí, né? Ó, olha a Isabela aí. Tudo bem, doutora Isabela? Oi, Mari, agora eu tô te ouvindo. Então tá, já caiu um pouco aqui, né? Depois voltou. Mas não tem Caiu. problema. A estrela principal tem que ter um mistério aí para aparecer, né? Tem que brilhar. É isso aí, Isa. Então, prazer te receber aqui, doutora Isabela, fisioterapeuta também, né? E se apresente, por favor, Isabela. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Isabela, sou fisioterapeuta. Tô trabalhando com o método Saba, sou uma franqueada do método Saba. E hoje a gente está aqui para falar, dar algumas dicas sobre momentos de emergência, de urgência, o que fazer, porque na verdade são situações que podem acontecer tanto com qualquer pessoa, né? Desde neném até idosos, homens, mulheres, não tem horário para acontecer também, não tem lugar, não tem idade. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui. Verdade, Isa. Obrigado aí pela sua presença. E já falando oi para o pessoal aqui, né? Eu vejo que aqui nós temos o Lucas entrou, Ai, a Priscila. Tudo bem, Priscila? Como é que vai? A Heloísa. Então, estão os nossos amigos aí. Daqui a pouquinho o pessoal vai entrando mais aí. Então, Isa, o que que a gente pode destacar? Eu estava falando para o pessoal aí, até nesse momento que caiu, que muitas vezes tem pessoas que já têm uma formação, não só a formação na área da saúde, mas que fizeram algum curso de emergência ou alguma coisa de primeiro socorrismo e de repente conseguem auxiliar alguém que esteja fora, em situações fora do cotidiano aí, né, na vida, fora do cotidiano profissional, mas às vezes na vida particular e que passem por alguns problemas aí, né? Então eu falo até falei sobre questões aí, até destaquei
de dores pré-cordiais, mas tem muito mais coisa, né? Você também fez uma pós aí nessa parte cardiorrespiratória. Destaca alguns casos para a gente, por favor. Bom, eu vou começar falando um caso que aconteceu comigo, né? Só para exemplificar um pouco, que estava no restaurante jantando normalmente e engasguei. No início pensei que só tossidas fossem resolver, né? Mas a minha glote fechou, né? Lembrando que a glote é minha garganta, né? Minha garganta fechou e eu não conseguia respirar. E garçom veio, conseguiu fazer uma manobra em mim. Na verdade, ele tentou, só que eu acho que ele, né, não estava usando muita força e precisava de mais força, enfim. Veio outro rapaz para me socorrer, né? Uma pessoa que estava jantando ali também no restaurante. E graças a ele que eu consegui respirar, né? Voltar a respirar, a glote abrir, enfim, desengasgar. E depois eu fui conversar, até agradecer, né, por ele ter me ajudado, ter me socorrido, e até achei que fosse da área da saúde, né? E ele falou que não, que tinha aprendido no jiu-jitsu, né? Então, achei muito legal essa, né? Porque normalmente a gente pensa em pessoas da área da saúde. E também o garçom simplesmente fez o curso de primeiros socorros porque acha muito importante. Na verdade, deveria, né? A gente deveria até ter na escola essas situações, simulações, porque às vezes a gente aprende, só que na hora da urgência o raciocínio diminui. E se não tiver treino, ou a pessoa trava, ou fica igual uma barata tonta, muito eufórica e na verdade não ajuda em nada. É verdade, Isa. E, nossa, que impressionante. Aconteceu com você mesmo, né? Você foi a vítima Sim, dessa. Quer dizer, você tava, como é que é? Você estava tranquila, alegre lá com os amigos, não pode nem mais ficar alegre com os amigos? Como é que é isso? Fala pra gente. pois é, né? Você vê, e ainda na hora, quando a gente socorre, a gente está bem. Tudo bem que é uma pressão, né? Porque você quer ajudar outra pessoa. Mas quando é com a gente, você fala, poxa, vou morrer. E o meu medo na hora foi até que, se ninguém soubesse fazer ali, se eu tivesse uma parada cardiorrespiratória, quem que ia até chegar ao SAMU ou qualquer, né? E detalhe, depois que tudo se tranquilizou, eu até perguntei para as pessoas que estavam na mesa comigo, perguntei, vocês sabem para quem vocês devem ligar, né? Ninguém nem Nossa. sabia. Ah, 190, para quem que eu ligo, como que eu falo, né? Porque existem alguns procedimentos, não é só ligar e falar. Tem algumas informações importantes para você passar, né? Até Legal, porque, legal. infelizmente, a gente tem bastante trote, né, nisso. Ah, é verdade, isso é importante, né? Porque quando você me falou sobre isso, eu falei assim, vamos fazer uma live batendo um papo com o pessoal, até para saber se eles já passaram. Enquanto a gente está conversando, pessoal, podem colocar aqui embaixo se já passaram uma situação, sim ou não, né? Uma situação assim de emergência em que você deveria saber e não sabia o que era para ser feito. Pode colocar aqui embaixo, pode colocar, faz uma pergunta para a gente, tá? E então nessas informações, eu até gostaria, né? E a gente sente na, sabe, na responsabilidade de fazer uma live falando de alguns pontos, de alguns tópicos importantes. Talvez não sejam todos vocês que têm a oportunidade de fazer um curso de primeiro socorrismo, mas pelo menos assim, saber para onde ligar, que primeiras atitudes tomar, né? Sim. Então, seria legal. E se você puder passar essa informação para a gente, você também tem uma experiência mais nessa área aí, importantíssima, né? Eu acho que, na verdade, a identificação é muito importante, né? A emergência é tudo aquilo que vai ser iminente à morte. Entra tanto a pessoa se cortar, né? Um corte muito profundo que vai provocar uma hemorragia, uma picada de inseto, né? Uma coisa que vai desenvolver uma alergia, um engasgamento, afogamento, né? Parada cardiorrespiratória também, né? O infarto, na verdade. E abrindo parênteses no infarto, é importante que quando a pessoa cai, né? Porque normalmente dá ou começa uma dor no peito, irradia para o braço. Muitas pessoas sentem má digestão e na verdade não é o estômago, é o infarto, né? E a gente tem que identificar isso.
né? Quando a pessoa cai, a gente tem que verificar se de fato está batendo ainda o coração, se não está, o que, que a gente tem que fazer, quem que tem que chamar. E o que a gente tem que fazer é ligar para o 193. A primeira coisa, ou gritar. Né? Na verdade, quando a gente faz o curso, a primeira coisa que você tem que fazer é gritar para ligar para o 193 e aí você começa o procedimento. Né? Tem lugar que tem desfibrilador, mas no Brasil a maior parte dos lugares não tem desfibrilador. Então, porque o desfibrilador até fala pra gente o que a gente tem que fazer. Mas se você nunca foi treinado, obviamente que você não vai saber, né? Como prosseguir ali. Então, e às vezes tentar mexer quando não sabe é um pouco complicado, você pode piorar. Então, por isso que a principal coisa é ligar para o 193 mesmo. Então, 193, né? Tem que estar na mente aí das pessoas, 193. Sim, Tem gente que liga para o bombeiro, liga para a polícia, liga para, né? Então, assim, tem gente que ao não saber, né, percutir, aonde percutir, acaba batendo na vítima, né? Então acaba sendo, assim, piorando a situação, né? E a gente fala assim, puxa, acho legal, né? E acho legal é o seguinte, né? Tá valendo a vida da pessoa, né? Então, assim, claro que como preventivo seria bom você ir ao médico, né? Mas assim, a gente sabe que fica um discurso meio romântico, porque ninguém faz prevenção e ninguém sabe, né? Quando algo de ruim, algo de estranho, né? Está acontecendo com você. Até sim, nem dá sim. para perceber isso, porque são situações emergenciais. Ali no caso que aconteceu um engasgar, né? Um engasgamento com você, né, Isa? Estava feliz, estava dando risada, né? Então, assim, entre Normal. um riso e outro, né, e deglutir, né, a gente tem ali a região da epiglote, né, que ela faz quando ela abaixa, né, ela abaixa com os alimentos, né, e ela também, quando a gente inspira, ela vai para a traqueia, não permitindo passagem dos alimentos. Então, a pessoa inspira o ar, vai para a traqueia, e quando Exato. ela faz o movimento de rebaixamento, então a gente consegue engolir e aí vai para o esôfago. Então tem essa torneirinha, vamos dizer assim, essa chavinha. Né? Quando isso não funciona, às vezes a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dá uma risada, por exemplo, e engasga e está engolindo ao mesmo tempo, esse Aí, mecanismo é confundido, né? sim, sim. O João tá falando, João é um amigo meu. Oi, João, tudo bem? O João Ô, João, Portes. seja bem-vindo. Ele falou: minha vovó foi internada por dor de estômago e no fim das contas era infarto e faleceu na sequência. Sinto muito pela sua avó e infelizmente isso é comum, né? E até às vezes coincide da pessoa tomar um comprimido, por exemplo, tá no horário de tomar um remédio, toma o comprimido e nesse momento pode, você, né, infartou, claro que você não foi fulminante, só que a pessoa associa que engoliu errado, ou comprimido, ou que aquela comida não caiu bem, e começa essa má digestão, essa sensação de má digestão, né? E aí, pela falta de informação, ou às vezes de ir imediatamente ao hospital, acaba tendo essa falha, né? Esse gap aí de tempo, porque o tempo nesse momento é preciosíssimo, né? É a hora que tem que agir. E às vezes acaba passando. Claro, e você tinha até comentado isso antes da gente conversar aqui, fazer a live. Você fala assim, tem outros sintomas, né? E um desses foi isso que você destacou, eu lembro aí, né? Você falou, não, olha, tem muita gente que acha que a dor é só pré-cordial, e tem também, né? Existem mitos, né? Falando da pessoa, para a pessoa, olha, tussa, né? Quando você está sentindo, né? Se você sente que o seu coração se está tendo um infarto, né? Tussa, Isso. porque aumenta a expansão do tórax, né? Aumenta a pressão intra-torácica. O que você acha disso, Isabela? Dá algumas instruções a mais para a gente e Então, outras áreas que podem ser afetadas também. sim, até a questão, não necessariamente a gente pode, vai sentir o clássico, formigamento no braço esquerdo, pontada no peito, pode acontecer essa sensação de má digestão, né? Estômago queima, mas também acontece no sistema, você pode ter diarreia, você pode começar a ter muita dor de barriga ou até mesmo náusea, aquela sensação de mal-estar. Ai, de repente comecei a passar mal, me senti mal, alguma coisa no sistema tá avisando, né? E então, mas o mais importante também, Mara, é que muitas vezes falta até uma autoconsciência
e de ouvir o corpo mesmo, de dar importância para o que o corpo está mostrando realmente, né? E tomar providências. Infelizmente, a gente tem uma cultura de tomar um medicamento para tudo, né? Então, em um momento de emergência, né, que você está tendo um infarto ou até mesmo um AVC, que você, apesar que o AVC ele vai te paralisar, né? Mas mesmo assim, o corpo já está avisando algumas coisas e a gente não consegue de fato ouvir isso, né? Ter essa consciência do tipo, nossa, meu corpo está mostrando determinada. Vou procurar ajuda, vou procurar orientação. A maior parte das pessoas tomam medicamento, sem prescrição médica, inclusive. Ah, já está acostumado com medicamento, toma, e aí na hora que o corpo não dá mesmo, ou que infarta e vem um infarto agudo, aí sim que vai para o hospital e às vezes é tarde demais. É verdade, essa questão de se automedicar achando que está se fazendo um bem, você pode estar complicando a situação, né? Então, É, imagina, né? Não adianta eu sair de um local A para um local B, né? De um ponto A para um ponto B, a 300 por hora, quando eu descubro no meio da rota que não era noroeste, era sudeste, né? O meu caminho. exatamente. Então, assim, não adianta, né? Poxa, mas eu estou indo a 300 por hora. Sim, mas a direção está errada, né? Então, assim, o direcionamento na medicação, eu estou te fazendo essa metáfora, porque às vezes a pessoa que está escutando fala, poxa, mas a pessoa tomou providência, mas tomou providência errada. De repente, aquela pessoa que está ali batendo na vítima, né, coitada da vítima, né, pode estar chamando alguém que ou ligue 193 ou que tenha alguém que seja um parente paramédico, né, e até mesmo uma pessoa que, como esse rapaz do jiu-jitsu, né, e a gente agradece ele aqui publicamente, Com salvou certeza. aí a sua vida e até mesmo, poxa, né, fez você voltar aqui para casa, poxa vida. Ainda bem, né? Então, Ainda bem. Sãs obrigado, né? salva. Mas Vamos tem falar aí. acidentes. Pode falar, pode falar. Ah, Desculpa, para a desculpa. Júlia. A Júlia Tá tá aí, ó. aqui. É Oi, a Júlia aqui, Júlia. do Facebook, Gabriel. Gabriel, o João, né, que fez a pergunta, a Lê, o Marco Pádula, e também a Priscila falou que o Adriel tá aí assistindo. Opa, Ah, que oi, legal, que Adriel. legal. Beleza? Tudo certo? Que Tem que vir legal. aqui tomar Que um café com ótimo. a gente. Exatamente, volta aí para tomar um café com a gente. E então, Isa, você ia falar alguma coisa na sequência eu te cortei. Não, a gente estava falando dessa questão de tomar o medicamento e achar que está fazendo um bem. E, na verdade, a gente fica num ciclo de, por conta dessa correria que a gente vive, enfim, quando as dores aparecem, a gente quer dar um cala-boca logo, né? É verdade, é verdade. Infelizmente, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso entregar, porque eu não posso sentir a dor. Então, corpo, cala a boca um pouco, porque eu preciso viver, né? Exatamente, exatamente. Agora, assim, falando um pouquinho, né, desses casos que a gente tem atendido na clínica, eu coloquei aí também dores torácicas que são irradiadas, às vezes, para o peito, e para o braço. Dores torácicas Sim, na coluna torácica, no peito e no braço. Por que que eu pus isso? Porque nesse caso, a pessoa já foi fazer um check-up, uma avaliação, foi ao cardiologista, foi, às vezes, ao ortopedista, ao pneumo, e viu que não tinha nada na caixa torácica, né? Em grande parte dos casos, a gente acaba achando, né, algumas causas que não são ortopédicas e nem do aparelho cardiorrespiratório, né? E sim, que ainda são do sistema locomotor, né? A gente tem atendido muito aqui, né, Isa? sim, com certeza. Entra também uma questão até de circulação mesmo, né? Às vezes tem uma dor aí na região torácica e você tá com não com uma obstrução, obviamente, mas se lá na região sacral, lá mais para baixo, não tiver tudo regular, né? A pessoa pode vir com essa dor. E também o que acontece muito, inclusive, acabei de atender um caso muito que muitas mulheres fazem a prótese, né? Colocam silicone e a cicatriz da cirurgia, porque você tem que ficar deitado alguns dias, né? Mas ela faz uma aderência. Então é muito comum na prática clínica ver as mulheres que fizeram a cirurgia, né, colocaram prótese de mama, e ter essa dor na região torácica. Assim como também as que sentem dor lombar
E quando a gente vai avaliar, né, a parte da cicatriz da cesárea ou da abdominoplastia, que é uma cicatriz muito maior, né, ali normalmente também tem bastante aderência, né, que não tem nada a ver, entre aspas, com o sistema locomotor diretamente, né. Oi, Amanda, tudo bem? A Balan fez faculdade comigo. Oi, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Que legal. Não, é importante você falar isso, Isa, porque a aderência, né, ela forma a cicatriz, né, aquele tecido que prende, né, como se ele age como se fosse uma cola ali, né, não só em Sim, nervo, artéria, veias, vaso linfático, né, mas também nos tecidos adjacentes. Então, ele acaba prendendo, né, a todas as estruturas. E fora que essa região de tórax, né, por a pessoa ficar não só a parte da cicatriz, mas por a pessoa ficar acamada, né? sim. Alguns dias, alguns meses, algumas semanas, né? Pelo menos semanas a pessoa fica acamada. E a gente precisa lembrar que eu até trouxe o pequeno Janjão aqui, que é o filho do Janjão aqui, mas como ele é meio prognato, ele parece até meio vovô do Janjão aqui. Então, né, para essa região aqui, a gente não pode esquecer, né? Que nessa região tem algo precioso, né? O que acontece? Nasce o sistema neurovegetativo a parte do sistema simpático, né, nessa região. E você vê, às vezes até uma dor pré-cordial, ela não aparece. O que aparece é muitas vezes uma diarreia, como a doutora Isabela disse agora aqui, às vezes uma dor de estômago, né, até como salientou o Paulo aí, nosso amigo. Por quê? Porque a autonomia, né, o sistema nervoso autônomo, ele tem um simpático e parasimpático. Nessa região, quando nós temos vértebras bloqueadas, seja por cicatriz, seja por ficar muito tempo acamada ou por hipomobilidade, não importa né, qual foi a origem disso, né, mas que causou uma hipomobilidade ali, acaba desregulando todo o nosso sistema neurovegetativo, simpático e parasimpático. Imagina a loucura. Um dia a gente pode falar sobre isso também, né, Isa? Sim, sim. É, porque às vezes o paciente chega com essa queixa, né, de dor nessa região, e às vezes a gente vai investigando, na verdade ele ficou acamado lá quando ele era criança e teve bronquite. E já Nossa. faz muitos anos, né? E a gente consegue encontrar as aderências ali na face cardiopulmonar, nessa região, que enquanto não liberar, né, não tratar pontualmente, a dor provavelmente não vai passar. O desconforto, né? Não encontra posição e todas essas coisas. Ou seja, então hoje aqui que você atendeu, né? E eu também atendi, a gente atendeu eu atendi, por exemplo, um paciente com cicatriz nessa região de pescoço e que ele tinha muita irradiação, você falando isso, né? Estou pegando um gancho, Sim, que esse sim. paciente tinha muita irradiação dessa região cérvico-torácica para o peito, né, para o lado esquerdo do peito. Então, ele ia infartar a qualquer momento, ia deixar a esposa com filhos aí, e ele, apesar dele ter ido umas 4, 5 vezes a diferentes profissionais cardiologistas, ele falou, olha, é alguma coisa no sistema músculo-esquelético. E o próprio ortopedista não conseguiu identificar o que é, porque uma coisa, gente, é a doença cardíaca ou cardiopatia. Outra coisa é doença ortopédica. E, Sim, diferentemente disso, e unindo os dois sistemas, ou mais sistemas, nós temos as doenças, os desequilíbrios somáticos, que pegam partes específicas ali por exemplo, das vértebras. Então, assim, são desequilíbrios osteopáticos que talvez não apareçam em exames, né? Então, a gente sim. consegue tratar em 2, 3 sessões aqui, o paciente saiu outro, falou, nossa, eu queria divulgar isso para todo mundo. Quem me conhece desde quando eu sou criança, e desde que tinha, 14, 15 anos, e hoje com 30 e poucos, vendo que a gente fez 2, 3 sessões e melhorou, nossa, queria informar isso para todo mundo. E isso É, deve ter acontecido também com a sua cliente aí, né? sim, e a gente percebe que, dependendo do perfil da pessoa e da intensidade da dor que está sendo para ela, ela fica muito assustada, né? De achar mesmo que vai infartar, que vai acontecer uma coisa horrível, que está com câncer, porque aí a pessoa já vai lá e joga no Google e o Google, né, vai dar um geral. Mas ela já. A gente vê isso, né, no consultório. O paciente já deu uma pesquisada no que ele tem, e dependendo do perfil dele, ele acha que vai morrer, e isso atrapalha muito.
né? Principalmente no sistema nervoso, a agitação que a pessoa fica, né? Porque, e às vezes é um motivo bem pouco, não tem nada ali, já fez todos os exames e não encontra, né, a raiz da dor. E o que a gente faz é esse papel com as mãos, né? De ver como que tá, se tá no lugar certo, de ver a motilidade das vísceras, né? Até para quem, às vezes, a gente atende alguns médicos, né? Até para o médico, a formação é diferente, né? Não é um movimento peristáltico que a gente tá notando, a gente está vendo a motilidade daquela víscera, daquele órgão, e vai tentando traçar, né, o porquê, a causa daquela dor, daquele incômodo. Joia. O Carlos entrou aí também. Ô, Gabriel, Portas, Ah, Carlos, Teodoro, tudo bem? legal. Oi, Carlos, tudo Joia. bem? Ah, o Carlos é do mestrado. Que legal, Ó, o ótimo, Diego excelente. entrou também, o Belo. Legal. Oi, gente. Ah, aí, o público tá aí, ó, assíduo, firme. Que legal, pessoal, ter vocês aqui. E Ah, olha só, obrigada, Carlos. olha aí. Isa é pessoa ímpar, super ímpar, tá? Super ímpar. Ó, um Excelente coraçãozinho pessoa. pra você. Saudade, Legal. viu? Muito bem. Isa, só para a gente terminar, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Eu queria salientar aquelas pessoas também, já falando de emergência, né? Então, assim, antes de falar disso que eu vou falar, por exemplo, essa parte cardiológica, a gente tem tratado muito esses diferenciais quando não é cardiológico, quando ele fez o check-up. Então, nós temos tratado aí com técnicas de terapias manipulativas, né? E com o método SABA, né? Agora, essas pessoas que tem um mito também de que as pessoas que fazem, que estão convulsionando, né? Tem pessoas que põem a mão dentro da boca, né? E Sim. aí o que você diz a respeito disso, desse tipo de emergência? Como agir quando a pessoa ainda não fez? Pelo menos assim, uma dica para quem, enquanto não chama um especialista ou alguém que entenda, o que você acha que essa pessoa que está do lado pode fazer? Sim, na verdade, dependendo da situação, né, e que dê para fazer isso, mas quando a pessoa cai em convulsão, nem hipótese alguma deve colocar a mão na boca, né, porque você pode perder um dedo ali, né, uma seta aprende de um jeito que mas o principal é tentar estabilizar a cabeça da pessoa, né? E tirar coisas em volta, para que ela não se debata e bata a cabeça. Tem que tentar proteger a cabeça, né? Isso daí você já tem que ter ligado, alguém tem que ter ligado para o 93, né? Para chamar mesmo socorro adequado. E enquanto isso, o que puder afastar para deixar a cabeça bem protegida é o principal, né? E não tentar segurar. Tem gente que deita em cima, quer imobilizar tronco. Isso daí não se deve fazer, né? Tem que esperar alguém chegar, mas proteger a cabeça mesmo. Isso. Geralmente, né, protege a cabeça, se possível vira de lado para ele não engasgar com a saliva e com a própria Isso, a também. gravidade, né, a língua também Isso. acaba atrapalhando, retraindo, né? Mas Se retraindo pela própria conseguir. ação da gravidade, né? Quando a gente Isso. vira, né, o pescoço também já acaba dando uma livrada, né, Isa? Isso, se conseguir, tem que virar mesmo. É que depende da agitação, você não consegue interferir, mas ela acalma, né? A convulsão dá um pico e vai acalmando, e nessa tem que virar mesmo para que a pessoa não se afogue, não tente engolir a língua, né? Tudo isso. Perfeito. Isa, aí, o que que você recomenda aí, né, para as pessoas, tanto que queiram livrar pessoas, né, em situações de emergência, né, o que que você recomenda para as pessoas e também para os pacientes aí que sintam algumas dores, o que que você recomenda? Qual a sua mensagem final aí para a gente já se despedir dos nossos amigos? Bom, na verdade, qualquer pessoa que seria necessário fazer um curso de primeiros socorros, né? E existem até campanhas do Corpo de Bombeiros que eles até oferecem, mas tem que ter um grupo, tem que, né? Mas dá para fazer isso para treinar e também essa parte de identificar. Não, tem no YouTube também algumas coisas de primeiros socorros básicos, né? Que dá pra gente fazer, né? De rápido, assim.
Mas o ideal seria buscar um bom curso para ficar gravado também. E em relação à percepção e consciência de corpo também, né? Das pessoas procurarem se conhecer melhor para que não se, quando não é uma emergência ou urgência, de fato procurem um bom tratamento, né? Aprendam com o corpo para buscar entender as dores também. Por que que aquela dor está aparecendo, né? Não aparece à toa, né? Tem que ter um significado, uma importância. Afinal, a dor é um mecanismo de defesa, né? É verdade, é verdade. E nesse campo mais estrutural e até mesmo para as pessoas saberem, né? Poxa, mas que especialista eu procuro? Né? Eles procuram um especialista da cardio, da neuro, ele pode depois disso procurar algum outro serviço, até mesmo a quiro, a osteopatia. O que que você acha? Qual a sua visão a respeito disso? E para que o paciente também saiba quem procurar. Com certeza. A gente tem, né, vários exemplos também de pacientes nossos que já infartaram, o que a emergência já passou, né? Porque a gente não vai atender uma emergência, o paciente não é para chegar aqui na emergência nem fraturado também, né? A gente precisa do primeiro serviço. Mas com certeza depois a procura por terapeuta, por fisioterapeuta, por osteopata, é importante para justamente entender a dinâmica do corpo, né? Porque como o nosso trabalho, ele não é só falado, ele é sentido pelo paciente, né? A gente explica, a gente coloca a mão e a gente diz o que está acontecendo. A gente percebe que o paciente ele começa a ter uma consciência corporal melhor e até tomar mais cuidado, né? Que é o objetivo. Exatamente. Então, é recomendado que depois dessa urgência, emergência, ele vá trabalhar, buscar um tipo de terapia, né, que englobe aí não só o sistema nervoso e que respeite toda a fisiologia do corpo humano. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, terapias integrativas, um tratamento holístico, né? E todo mundo fala que faz um tratamento holístico, mas o holístico no sentido não de esotérico, mas Isso. no sentido de olhar para todos os órgãos e os sistemas trabalhando em conjunto, como de fato é a nossa fisiologia, como de fato é a nossa anatomia, né? Então, hoje a osteopatia tem feito isso, né? Nossa metodologia também. Queria que você só encerrasse com isso e a gente já vai para o nosso final. Não, é isso mesmo. É tentar, na verdade, ver o paciente como um todo, como o mais holístico possível, e que fique claro que não é essa parte de esoterismo nem nada, né? Mas ver ele, todos os sistemas integrados, sistema digestivo, sistema nervoso, todos eles, porque a gente leva em consideração isso, né? Não é simplesmente o estralar, o negócio osso com osso, né? A gente tem que avaliar as vísceras, avaliar crânio, avaliar TM. Então, para o paciente que infartou, depois disso, ele tem algumas sequelas que ficam registradas ali no corpo e que precisa de um comando para seguir livre, né? Para encontrar um equilíbrio ali. E com certeza vai encontrar em profissionais que vão trabalhar nessa área, né? Da osteopatia principalmente. Não tem nem dúvida, né, Isa? Você imagina, né? A gente está aqui no mês de novembro azul, mas imagina, né? Eu vou falar até uma coisa que é uma coisa mais natural, que por causa dela que nós estamos aqui, né? Nós nascemos, então o próprio nascimento, o útero gravídico, né? Ao invés de estar ocupando, né, ali só a região pélvica, o útero gravídico ele expande em 9 meses, ele vai para toda a região abdominal inferior, né? E acaba tomando grande parte, né, do abdômen. E depois que a mulher engravida, né? Então nós temos aí um grande trabalho de reestruturação para fazer, né? E que é uma coisa mais Sim, natural possível, né? E sim. algumas que não fazem, depois de 20, 30 anos acabam tendo esses problemas, né? Imagina a pessoa também que teve problemas gástricos, cardíacos e até mesmo de emergência, né? Isso, Então, de isso. repente, tem muita coisa para fazer, né, Isa? Tem, a gente facilita, né? O que teria que ser natural, talvez, do corpo, ele não dá conta por vários fatores, a gente com certeza facilita para entrar no caminho e seguir, né? Para que a pessoa não sinta mais dor ou incômodos. Então, tá certo. Isa, quero te agradecer demais aí de ter aceito o meu Obrigada a convite. você, Mário.
quero que a gente faça novamente outras lives. Acho que ficou muito legal, o pessoal entendeu aqui, né? E, pessoal, fale pra gente quais são os melhores horários, quais temas vocês querem ouvir. Manda aqui direct pra gente, tá? Não tem problema aqui no @método Saba, tá bom? Isa, obrigado. Um grande beijo Obrigada para a você, você. Mário. Para você também, um beijo. Boa tarde. Boa Até mais. tarde, Boa tarde. pessoal. Bom Obrigada, atendimento. Agora a gente. gente tem que ralar pra caramba aqui, hein, ó. Bom Vai ser mais atendimento pra você. tranquilo. Para você Até também. mais. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.